Neste Cidadania, eu vou entrevistar um participante da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, ocorrida recentemente em Brasília. Trata-se do empresário George Frug Hoheimer, que vem a ser representante do Instituto Nacional de Resíduos. Nós vamos conversar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre gestão ambiental, enfim, sobre os temas discutidos nesta 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Jorge, queria que primeiro explicasse o que é que você faz nesse meio aí da conferência. Qual é a sua parte nesse processo? Bom, nossa parte, eu digo nosso porque é um grande time, na verdade, eu estou representando a ponta disso ali. Nós constituímos o Instituto Nacional de Resíduos, que é uma gestora para sistemas de resíduos, no caso, nosso trabalho eletrônicos. Nós entendemos que... Vocês dão uma consultoria, é isso? Não é uma consultora, é uma gestora, diferente. Primeiro, começamos a entender o problema no Brasil, quando saiu a política nacional, e perceber quais poderiam ser as dificuldades para a implementação da mesma. Por conta de ser uma entidade... ela não é comprometida, ela não é de um elo da cadeia produtiva, isso nos permitiu conversar com todo mundo, seja governo, seja indústria, seja comércio, enfim, praticamente todos os envolvidos na questão, o que nos deu uma leitura muito ampla. E a gente começou a entender que, na verdade, são vários subsistemas e que, para isso acontecer de maneira efetiva e eficaz, era necessário que tivesse uma gestora para integrar esses subsistemas, que vai desde a coleta, vamos dizer, da captação dos resíduos, passando por todo o processo de gestão disso, até uma destinação correta. Mas vocês tratam de qualquer tipo de resíduo ou um resíduo específico? O nosso foco nos resíduos eletroeletrônicos. E conforme o trabalho foi evoluindo, a gente percebeu que o que estava sendo feito para os resíduos eletroeletrônicos era cabíveis para resíduos especiais, que estão de acordo com a política nacional, resíduos que precisam de logística reversa. Por exemplo? Remédios, baterias, lâmpadas. Então, você tem uma riqueza muito grande aí e que hoje você tem vários acordos setoriais tentando ser costurados e muita dificuldade, porque você tem, vamos dizer, setores que acabam por definição, sendo conflitantes por interesses. Então, o que a gente percebeu, isso numa oportunidade de exatamente amalgamar soluções para fazer uma integração. De novo, são subsistemas. Mas vocês projetam ou vocês metem a mão na massa? Vocês recolhem os eletroeletrônicos e dão a destinação? Ou vocês dizem como recolher, como planejar essa coleta? Como é que vocês trabalham? A gente não põe diretamente a mão na massa. Tá? Nós acabamos, vamos dizer, tendo convênios e trabalho junto a entidades ou a organizações que põem a mão na massa e nós entendemos que elas são subsistemas. E nós fazemos a gestão desses subsistemas, apesar de que acabamos, vamos dizer, por conta, nós brincamos, nós temos uma torre de Babel de técnicos, que são psicólogos, sociólogos, engenheiros, economistas, administradores públicos, enfim. E a hora que começa, vamos dizer, a conta do engenheiro e do economista fecha, entra o psicólogo e fala, poxa, mas vocês perceberam que é com o ser humano que você está lidando? Então a gente começou a tentar, na verdade começamos e fizemos soluções eficazes para algumas questões relativas à política. Por exemplo, fomos convidados pelo Estado do Piauí para participar da cartilha de educação ambiental do Estado. Aí, na evolução do processo, tinha a questão dos R's, né, o reduzir, reciclar, retornar. E a gente percebeu que faltava um R fundamental aí, para que houvesse reciclagem. Na nossa visão, faltava um R que é o retornar. Porque se as pessoas não aprenderem a retornar, vamos dizer, encaminharem de forma correta os seus resíduos, é lixo. Se tiver uma ordenação e uma coordenação nesse sentido, você consegue extrair riqueza disso. Vide, vamos dizer, o trabalho das cooperativas de catadores, enfim. É toda uma economia nova que tem condição de surgir a partir daí, que só com muita organização, porque não é trivial. E de novo, os resíduos eletroeletrônicos, eles são extremamente especiais, eles têm elementos perigosos
e que, se não são tratados corretamente, podem gerar problemas futuros seríssimos para a saúde. Você veio participar da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, ou seja, já existe um caminho percorrido aí até chegar a essa 4ª. Que balanço você faz dessa luta na qual você está envolvido? É um longo caminho. Você vê, a própria política nacional, ela demorou 20 anos praticamente para ser lançada como lei. Então, e tudo é muito novo. Se você for pensar mundialmente, a questão dos resíduos, e aí a hora que você vai para os resíduos mais complicados e mais perigosos, é tudo muito novo. Então, é um caminho longo ainda pela frente, ele tem que começar para poder chegar no final. A gente brinca que hoje começa com uma carroça e quem sabe um dia chega num desses carrões, vamos dizer, em termos de tecnologia. E nesse momento, toda a tecnologia nova é muito cara. Enfim, tudo muito complicado. Então, o nosso conceito é trabalhar nessa descomplicação, nas inter-relações, tanto que a gente tem hoje termos de cooperação com entidades de meio ambiente estaduais, entidades de meio ambiente municipais, relação direta com o pessoal do MMA. Para quê? Para, de forma vertical, entender as várias verdades, porque para nós todos tem razão, seja, vamos dizer, da base da cadeia até os reguladores, vamos dizer, quem faz a lei, e trabalhar de maneira integrada. Até porque, vamos dizer, você pegar essa continente, o Brasil, o tamanho dele todo, e tem hoje, você pega entre estados e municípios, tem quase 200 projetos de lei e leis sendo feitos nessa pauta. Então, se não tiver um trabalho coordenado, consegue imaginar para a indústria o que vai ser? A indústria é uma só. E você lidar com quase 5.600 Brasis, se você for contar com os municípios, estados, enfim, as organizações todas? As indústrias, em geral, elas estão cumprindo com suas obrigações de procurarem exatamente reaver esses equipamentos em desuso, que ficam poluindo? Todo mundo está trabalhando, porque, enfim, todos têm responsabilidade compartilhada, solidária, enfim. Então, cada um está tentando entender dentro dos seus caminhos o que é viável. Porque, se for, de novo, toda a tecnologia nova é muito cara. Então, hoje, qualquer processo torna-se inviável. Se pegar a logística reversa, o processo inteiro dela, até o processamento final, não fecha a conta, não se paga. É uma fantasia hoje dizer que você quer riqueza, ouro, você precisa de organização, você precisa de volume, você precisa de regulamentação, um conjunto de elementos para que efetivamente isso seja uma economia. E por isso nós nos entendemos como uma gestora exatamente para alinhar esses vários pontos que na nossa cabeça são subsistemas. Cada um deles é um sistema e que isoladamente são conflitos. E a partir do momento que você começa a juntar isso e trazer para uma mesa de forma ordenada todas essas necessidades, enfim, vão saindo as soluções. Eu até acredito que, num primeiro momento, por conta do custo altíssimo, se você for jogar isso para o consumidor, vai onerar. Enfim, tem gente que vai dizer que está inflacionando. Fala-se em taxa visível. Quer dizer, tem gente que encara a taxa visível como um novo imposto. Então, esse é um trabalho... O que você chama de taxa visível? Por exemplo, você vai comprar um computador. Ele custa R$ 1.200. O processamento, vamos dizer, o pós-consumo dele vai custar uns R$ 100. Então, de certa maneira, seria cobrado R$ 1.200 do consumidor. Quer dizer, estaria colocando um aumento de preço para que ocorra o processo todo. De política reversa, ou seja, que aquele equipamento... De logística reversa, manufatura reversa e destinação final do que está ali. Traduzindo em miúdos, quando esse computador ficar um traste, não tiver ultrapassado, fazer com que esse equipamento retorne ao fabricante. Não exatamente ao fabricante, porque o fabricante ele não tem uma indústria de reciclagem. O processo dele é diferente. Ele produz e manda para o mercado. O que está sendo discutido, vamos dizer, ele tem a responsabilidade, sim, de como lidar com os resíduos disso. Mas, vamos dizer, de novo, ele não é reciclador. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, inclusive de homologação de recicladores que tenham uma capilaridade nacional, vamos dizer,
Hoje nós estamos, vamos dizer, com 15 no Brasil, a tendência é chegar em 50 para conseguir essa capilaridade, exatamente para atender essa demanda. Porque, de novo, a indústria... Você fala do setor de eletroeletrônicos. No setor de eletroeletrônicos, nosso foco hoje é esse. Ou seja, os recicladores vão pegar aqueles equipamentos defasados tecnologicamente e vão tentar reaproveitá-los de alguma maneira. O que for possível, até chegar, vamos dizer, à separação maior possível dos materiais. Por exemplo, hoje no Brasil não existe o processamento das placas, que é onde tiram parte dos minerais ricos. Então isso vai normalmente para a Europa e tem operações que você não sabe para onde vai. Até porque uma operação correta, ela custa hoje, nessa fase final que a gente chama da mineração urbana, se ela é correta, quase 10 vezes mais do que uma que não é correta, na África, na China, enfim. E hoje a gente não tem controle sobre isso. Uhum. E eu pergunto, comparativamente a outros países, por exemplo, os países do chamado bloco dos BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China, como é que está o Brasil nessa questão do tratamento dos seus resíduos, da sua política nacional de resíduos sólidos? Todo mundo engatinhando. De novo, o tratamento, vamos dizer, a relação com os resíduos é muito nova. Veja a questão dos catadores, a inclusão deles tem pouquíssimo tempo isso. Então, e no mundo inteiro é a mesma coisa. A hora que você pega ainda países como a China, é mais complicado. Você não consegue ter controle sobre eles. E processos, e os custos baixíssimos lá. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande mesmo em comparar com os outros países do BRIC, até por conta de, para você implantar uma operação correta, certificável internacionalmente, inclusive, é muito custosa. Então, eles buscam uma competitividade que, no final, acaba não existindo se a prática é extremamente correta. Então, o Brasil está fazendo um trabalho muito sério, vamos dizer, a política nacional ela é uma ruptura de barreiras nesse sentido, vamos dizer, é um grande avanço e tem muito trabalho pela frente, vamos dizer. O primeiro passo agora é chegar nos acordos setoriais e depois a implementação dos mesmos, que isso vai levar, brinco, vamos dizer, faço uma analogia à saída dos judeus do Egito. Demorou 40 anos para eles deixarem de ser escravos e poderem ter uma vida livre. A mesma coisa em relação a lidar com os resíduos. É um processo de educação, é um processo cultural, é um processo de comprometimento. Inclusive, em relação a governo, a gente entende que tem que ser política de Estado e não política de governo, porque são ações que têm que se perpetuar. E a gente vê, por exemplo, uma dificuldade. Saiu a política nacional, eram prefeitos que estavam durante aquele momento, e grande parte da responsabilidade está na mão dos municípios. Teve a troca de gestão, eleições bem no meio da gestão, vamos dizer, federal e estadual, e no final os novos prefeitos, para grande parte deles é tudo novidade. Então, quer dizer, tem que ter todo um novo aprendizado. Falta algo um trabalho que comece agora e não seja... E tenha estrutura a isso, que não se perca com a próxima mudança de governo. É importante essa longevidade até para que haja investimentos, porque você fazer o tratamento final adequado e não mandar para um aterro é muito caro. E para viabilizar, você tem que ter volume. E para ter volume, você tem que criar toda uma estrutura de recepção, uma estrutura de gestão para a coisa poder acontecer. A gente até brinca que se não tiver... Vamos dizer, o resíduo devolvido corretamente não tem negócio, quer dizer, a coisa não acontece, porque instituições financeiras, elas não vão bancar, por exemplo, uma operação de uma recicladora que vai trabalhar a manufatura reversa, se não tiver a garantia que ele vai ter insumo, que ele vai ter resíduo. Então, é um trabalho muito grande para ter essa garantia de que vai chegar de maneira correta, e que ele tem insumo para poder trabalhar e gerar, vamos dizer, novos insumos, novos produtos, e a partir daí, quem sabe um dia, até criar uma nova indústria a partir dos reciclados. Você não teme que essa lei, que é cheia de boas intenções, permaneça no papel? Nós estamos trabalhando para que não, de maneira efetiva, vamos dizer. Outro projeto nosso perguntou que se fizeram botar na mão da massa, nós criamos
um reboque que vai acoplado ao caminhão de coleta seletiva, onde você tem essa operação, para facilitar. E outra questão, nós desenvolvemos um software, vamos dizer, na verdade ele está sendo trabalhado, que é exatamente a gestão e rastreabilidade e gerar custos. Por exemplo, nós fizemos um trabalho junto com o CTI, que é o Centro da Tecnologia da Informação do MCTI, para chegar no algoritmo quanto é o custo do pós-vida de um produto eletroeletrônico. Então, vamos dizer, com esse trabalho, a gente consegue ter um número, que é um algoritmo, são algumas equações que você coloca os vários elementos que compõem essa conta, para que não seja o preço, vamos dizer, se tiver uma taxa visível ou de alguma forma isso for cobrado, não seja algo de mercado, e sim algo que seja aceitável, vamos dizer, que não tenha grandes distorções. E isso é muito factível. Outro trabalho que nós estamos fazendo é em relação à sustentabilidade financeira, porque nesse primeiro momento a gente acredita que a conta não fecha, até por conta dos relatórios que nós temos recebidos, inclusive um deles do próprio CTI, que no momento atual a logística reversa mais manufatura reversa não se paga. Então, quer dizer, tem que ter um primeiro momento de incentivo. A gente nem fala em desoneração, porque isso não é cabível. Na verdade, a gente está trabalhando numa alternativa que traz as pessoas para a fiscalidade e, trazendo-as para a fiscalidade, vamos dizer, gera-se como se fosse um dinheiro novo que ajuda nesse mercado. Agora eu pergunto, quando se trata da coleta em si do lixo, dá para mobilizar os catadores, organizar em cooperativas e, a partir daí, promover a reciclagem. Isso há um retorno, há uma melhoria geral das condições de trabalho e de vida das pessoas envolvidas. Sim. E o processo segue. Exato. No caso dessa parte do processo, ou seja, da reciclagem de equipamentos eletrônicos, de materiais especiais, como você mesmo chamou, vai dar para resolver esse assunto nessa medida, no sentido de pessoas que se associam, ou vai ser necessário grandes capitais, grandes empresas para resolverem o assunto? Nós estamos trabalhando no que já existe. Então, por exemplo, a nossa meta para a captação dos resíduos são operações que já estão instaladas, não é criar nada novo. A partir do momento que a gente consegue fazer essa captação, você consegue alimentar essa indústria da reciclagem e isso permite com que haja investimento. Então, vamos dizer, é tudo modular, é paulatino. Vamos dizer, por exemplo, você pega alguns casos que fizeram fábrica na China mesmo, até nos Estados Unidos, plantas enormes para processamento e não chega o resíduo. Então não adianta, porque ela não se paga. Então, o nosso trabalho é ir passo a passo, dentro do que... Outra coisa, ninguém sabe quanto vem, qual quantidade, não sabe, é um desconhecido. Então, daí sim, essa lógica de começar pequeno, com o que temos, vai fazendo, vai aprimorando, vai implementando, vai incrementando, até daqui a 10, 15, 20 anos, isso seja realmente uma nova economia com muitos empregos. A gente faz uma conta, vamos dizer, o nosso sistema, ele funcionando, todo implantado, é cerca de 45 mil empregos. Muito bem. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Vocês acabam de assistir uma entrevista com Jorge Frank Hoheimer, que é especialista nessa área de coleta de lixo eletrônico. Ele está engajado nesse processo de dar efetividade à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele veio participar aqui em Brasília da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no número do Alô Senado, 0800 612211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.